Resgate na Cidade das Sombras. Capítulo 5. O auxílio chega. Pergunta 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais. Capítulo 2, Lei de Adoração, item 1, Finalidade da adoração. Foi nesse período da vida dessa família que fomos solicitados a auxiliá-los. Um querido amigo de nosso plano espiritual veio até nós pedindo intercessão para que pudéssemos acompanhar o desenrolar dos fatos que passaremos a descrever. Aurélio, grande amigo, apreciado por todos, possui vínculos familiares com Samuel e até mesmo comprometido com este nesta encarnação, servindo-lhe de espírito amigo, socorrendo-o nos momentos de aflição. O que poderemos fazer por você e seus amparados, Aurélio? Perguntou Ineque. Venho acompanhando Samuel há algum tempo. Ele é um espírito que se endividou perante nosso pai. Porém, arrependido, vem evoluindo moralmente e entendendo o verdadeiro valor da vida. Virgínia foi uma de suas vítimas, ainda no tempo do esplendor do Império Romano. Após o desencarne, desenvolveu ódio avassalador por seu carrasco e passou a persegui-lo, necessitando ser amparada de início por uma bendita encarnação compulsória, explicou Aurélio. A perseguição empreendida por nossa irmã Samuel chegou então quase à demência? Perguntei. Durante um tempo, ela conseguiu seu intento. Porém, Samuel, amargurado diante de seus atos insanos, sempre amparado por sua mãe, já desencarnada e espírito portador de grande evolução moral, acabou cedendo ao remorso e à culpa que o perseguiam. Sua consciência já cobrava reparação e, arrependido, implorou por perdão e uma nova oportunidade que resgatasse seus desacertos, falou Aurélio. E Virgínia continuou no processo obsessivo de odiar? Quis saber. Exatamente, meus amigos. Quando ela se deu conta de que não conseguia mais encontrar Samuel, entrou em triste episódio de auto-obsessão, desenvolvendo assim pernicioso processo de fixação mental, que a levou a iniciar um fatídico processo de ovoidização, que não se concretizou graças à intercessão de Clara, nossa querida amiga e mãe de Samuel, explicou Aurélio. Vale salientar mais uma vez comentário bastante feliz feito por companheiro de jornada Martins Peralva sobre a fixação mental, que é a causa inicial da ovoidização. Ele nos diz o seguinte: podemos definir o estado de fixação mental de uma criatura, encarnada ou desencarnada, como aquele em que ela nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesma. O espírito isola-se do mundo externo, passando a vibrar unicamente ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo, completei. Isso define o estado mental de Virgínia neste período. Seu único pensamento era vingança e ódio. Como o objeto de seus sentimentos não estava mais a seu alcance, o desequilíbrio veio e ela passou a alimentar padrão mental ilusório, desistindo de si mesma, comentou Aurélio. E o processo de ovoidização, definhamento do corpo espiritual, com a consequente redução do perispírito, é consequência natural desse estado mental, falei. Exatamente. Para que o perispírito volte à sua forma normal, muitas vezes as encarnações compulsórias são necessárias, servindo ao reencarnante como verdadeiros choques anímicos e moldes para o perispírito. Não podemos deixar de mencionar que esse estado doentio também pode ocorrer sob o domínio hipnótico de espíritos experientes,
como conhecimentos suficientes para dominar mentalmente irmãos fragilizados por seus próprios enganos, por meio de magnetismo hipnótico, contribuiu Ineke. O mesmo método também é utilizado nos processos reencarnatórios para a redução perispiritual. Vemos, portanto, amigos, o mesmo conhecimento sendo utilizado para fins diferentes, comentei. O livre-arbítrio, somado à nossa evolução moral, determina como utilizamos tudo o que já sabemos em termos de conhecimento material, completou Aurélio. E continuou. A humanidade vivencia, em primeiro lugar, o progresso material. Depois é que a moral vem determinar a utilidade de tantas descobertas. Voltemos ao assunto que estávamos discutindo. E Clara, onde está? Perguntou-nos Ineke. Encarnada. Assim como Leonora, comprometeu-se em auxiliar a família em resgate. Ela é espírito conhecido de Samuel. Na encarnação vivida na época do Império Romano, recebeu-o no ventre como filho para resgatar antigo débito, em que prejudicou muito nosso amigo. Reencarnou-se agora como mãe e educadora, a fim de auxiliá-lo a encontrar um novo e caridoso caminho, falou Aurélio. Pela sua solicitação, podemos chegar à conclusão de que algo muito sério está prestes a acontecer, comentei. Tenho notado grande movimentação em torno da residência de nossos amigos. O filho mais novo, Júnior, espírito dedicado e muito amoroso, por meio do diálogo amigo com Virgínia, vem cobrando delicadamente posicionamento mais firme e sadio de sua mãe, o que tem trazido à família resultados positivos. Hoje, por exemplo, deverá acompanhar Virgínia a um psiquiatra que intuímos a atendente do convênio médico a indicar quando o Júnior solicitou ajuda. Marcelo é excelente profissional da saúde mental, muito amoroso e paciente, ouvinte tolerante e pacífico, vinculado a um grupo de pesquisas médicas que procura olhar o ser encarnado em sua totalidade, ou seja, mente, corpo e espírito, esclareceu Aurélio. Esse desenrolar dos fatos, com certeza, está incomodando alguns adversários do passado, dificultando, assim, a perseguição que acontecia aos membros da família, expressei. Isso mesmo, a família toda está mais tranquila. Até Dona Heloísa parece mais forte e serena para enfrentar essa fase terminal de sua doença, explicou Aurélio. O que aconteceu a Dona Heloísa? Inquiriu Ineke. Devido a comprometimentos pretéritos que marcaram profundamente seu perispírito, desenvolveu neoplasias malignas no aparelho gastrointestinal, quadro esse que deveria ter se manifestado há mais tempo, aproximadamente há 20 anos. Entretanto, devido à importância do trabalho que realizou durante toda a sua encarnação, em programas de assistência social aos menos favorecidos, ao respeito dispensado aos empregados da fábrica de seu marido, acompanhando e auxiliando as famílias, incentivando o marido e o filho em novo método administrativo com o qual todos foram beneficiados, e ao carinho que dedicou à educação do filho, sempre direcionada para o respeito ao próximo e o amor a Deus, foi permitido o adiamento desta prova, explicou Aurélio. Excelente exemplo. Com o bom uso da oportunidade reencarnatória, nossa irmã direcionou sua energia para construir e repartir benefícios com menos favorecidos, minimizando dores e dando esperança aos mais carentes de amor e de confiança em Deus, concluiu. A consequência direta, em termos de benefícios, foi a moratória para o período dessa encarnação. Sabemos que nosso corpo material é suprido do fluido vital necessário para o tempo em que viveremos encarnados. Quando ocorre a deliberação por espíritos superiores em conceder mais algum tempo a determinado espírito, este recebe a reposição do fluido necessário à manutenção da vida animal, ou seja, do corpo físico,
explicou Inique. Poderia nos explicar um pouco mais sobre esse fenômeno? Perguntou Aurélio a Inique. Com muita alegria, meu amigo, respondeu o outro. Sabemos que, antes do momento da concepção, o espírito reencarnante passa por todo um processo de preparação. Primeiro, o planejamento encarnatório, que acontece no plano espiritual, ocasião em que, ao lado de nossos mentores, elaboramos a futura encarnação. Nesse período, são planejados apenas os principais compromissos, como casamentos, os filhos, a profissão, o tempo médio de vida na Terra e as principais doenças kármicas. André Luiz relata em sua obra Missionários da Luz que aspectos importantes do futuro corpo podem ser determinados nesse período. São os mapas cromossômicos, responsáveis por nossa herança genética, determinantes do genótipo de cada criatura. Apesar desse roteiro inicial, planejamento encarnatório, desfrutemos o do livre-arbítrio, que nos permite escolher a maneira de executar cada um desses compromissos assumidos. Se correspondermos de maneira saudável, evoluiremos moralmente. Porém, se as escolhas forem desequilibradas, poderemos estagnar nossa evolução moral, ou mesmo adquirir novos débitos, não é? Perguntei. Exatamente. Encarnamos com um roteiro a seguir e com a liberdade de escolher a maneira como iremos atingir nossos objetivos, comentou Aurélio. Daí o nome de prova e expiação. Mas continue, Inique, solicitei. Após o planejamento encarnatório, é necessário que o espírito reencarnante passe a ter um contato fluídico com os pais e os familiares. Nesse processo normal de aproximação e familiarização com os pais, o espírito reencarnante vai aos poucos se desligando da esfera espiritual. Nesse estágio, começa o processo que denominamos redução perispiritual. É um fenômeno que ocorre por meio de processo magnético automático, ou mesmo auxiliado por técnicos especializados, que faz a redução dos espaços intermoleculares? Que saber! Isso mesmo! Nessa etapa do processo reencarnatório, quando o perispírito atinge o tamanho ideal, ele é acoplado ao centro genésico da mãe, explicou nosso amigo Inique. No momento da concepção é que ocorre a seleção do espermatozoide? Perguntou Aurélio. Após a liberação dos espermatozoides na relação sexual, uma equipe de técnicos da espiritualidade passará a magnetizar um deles, que será o escolhido para alcançar a trompa de Falópio, onde está o óvulo. Entendam que todo o processo que agora descrevemos é característico de encarnações voluntárias, semivoluntárias e compulsórias, pois o espermatozoide escolhido deverá atender às características genéticas do corpo material necessário à evolução do espírito reencarnante. Porém, há casos em que o espírito reencarnante não é merecedor desse cuidado. Portanto, o processo se desenvolve segundo os princípios da sintonia magnética. O perispírito do reencarnante, por sintonia magnética, atrai o espermatozoide que melhor se adapte às suas necessidades evolutivas. E somente no momento da concepção é que o perispírito se une magneticamente à célula ovo. Começa assim a formação do feto, com todo o processo de divisão celular responsável pela formação do corpo material, sendo o perispírito o modelo organizador dessa matéria, que vai aos poucos ser impregnada de fluido vital, explicou Inique. Então, quando o nosso corpo passa pelo processo de envelhecimento, tão natural na evolução de nossa espécie, vamos perdendo o fluido vital? Perguntei. Não só no processo de envelhecimento, pois há muitos seres que desencarnam ainda jovens. O certo seria dizermos que o fluido vital vai se esgotando
à medida que nos aproximamos do término de nosso compromisso, esclareceu Aurélio. Bem lembrado. Por isso, quando temos o merecimento de prolongar uma encarnação por bons trabalhos realizados, é deliberada por equipes especializadas a reposição do fluido vital com o objetivo de prolongar a encarnação, completou Inek. Podemos citar aqui a parábola do semeador, encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5. Jesus, sentado perto do mar, reúne-se a uma grande multidão e lhes fala sobre o bom semeador, aquele que acolhe em seu coração as boas palavras de nosso Mestre, as entende e as aplica em seus pensamentos e atitudes. São sementes que germinam em terra fértil e trazem bons resultados a toda a humanidade, pois um filho convertido ao amor e ao perdão é um profeta de Deus a levar ao mundo a boa nova. Falei. Mas, prosseguiu Inek, desculpe a minha ignorância. E voltando ao início da conversa, essa mudança de atitude de toda a família, beneficiada pelas novas atitudes de Virgínia, não deveria criar um campo energético em torno de todos que os colocaria a salvo desse tipo de assédio? A mudança de Virgínia não é sentida pelos familiares com firmeza. Eles estão esperançosos, mas não acreditam que isso possa durar muito tempo. Com isso, criam um vínculo com os espíritos mais ignorantes, que desfrutam com eles o ambiente energético da família. E não podemos deixar de entender que, realmente, o que conta para o mundo dos espíritos é a nossa característica vibratória, a qual é diretamente proporcional à nossa evolução moral, complementou Aurélio. Podemos entender que essa reação, pelo que o amigo tem nos contado, advém das experiências que viveram até o momento, que não foram muito agradáveis. Por isso vem com desconfiança toda essa transformação, não é? Perguntou Inek. Sim. Até mesmo a própria Virgínia luta constantemente com todas as sensações que visitam sua mente e muitas vezes está quase a sucumbir às tentações, principalmente aos relacionamentos desequilibrados originados nas salas de bate-papo da internet. Porém, Júnior, sempre atento, está conseguindo mantê-la longe dessas tentações por enquanto, gerando assim padrão mais saudável de pensamentos e atitudes, completou Aurélio. Você falou sobre a qualidade de relacionamento a que ela se vincula na internet. Por favor, explique-nos mais sobre o assunto, pedi. Há pouco falamos sobre o processo de evolução moral e material. Esse conceito vem explicar de maneira bastante clara o que está acontecendo no planeta com a introdução da rede de comunicação internacional, ou seja, a internet. É um veículo rápido e simples de comunicação entre o mundo todo. Porém, alguns a utilizam para fins não tão saudáveis, fazendo de salas de bate-papo, onde encontramos a ociosidade e os maus costumes, locais em que se incita o fortalecimento das más tendências, liberando os bloqueios morais que funcionam nos relacionamentos cara a cara. Portanto, os valores morais se perdem nesse tipo de comunicação, na qual o palavrório é de baixa qualidade e a mente viaja sem limitações, alimentando relacionamentos doentios. Virgínia, inclusive, se vincula a irmãos desencarnados que abajulam e alimentam seus pensamentos negativos, desenvolvendo relacionamentos doentios com outros parceiros, explicou Aurélio. Quanto à sua saúde mental, nos acompanhamentos médicos anteriores, qual foi o diagnóstico? Perguntei. Transtorno bipolar grave, respondeu Aurélio. Durante o período em que foi medicada, houve melhora comportamental? Inquiriu Inek. Bastante. Virgínia ficava sob controle, porém nunca se aventou a hipótese de acompanhamento espiritual. Ela possui compromissos mediúnicos, que apresentam instrumentos de trabalho como vidência, audiência
e uma extrema sensibilidade para captar todas as sensações que lhe chegam do mundo invisível e que a tornam insegura e medrosa. Durante o período em que foi medicada, essas mesmas sensações se tornaram mais sutis, mas à medida que seu organismo físico se adaptava às drogas, os efeitos mediúnicos voltavam a se intensificar. Então, ela parava com os medicamentos controladores do humor, acreditando que não estavam fazendo o efeito esperado. Devemos nos lembrar que Virgínia possui um grau evolutivo moral ainda deficiente e, mesmo com o problema de humor doentio e as sensações mediúnicas, ninguém a obriga às tristes escolhas que faz, explicou Aurélio. Se ela recebesse acompanhamento espiritual e esclarecimentos sobre mediunidade, entenderia o que tem acontecido nesses anos todos e que tem trazido sofrimentos a toda a família e a ela mesma. Dessa maneira, conseguiria alguma estabilidade emocional para modificar sua vida, disse aos amigos. Aurélio, vocês tentaram intuí-la ou a um dos membros da família a ir a uma casa espírita? Perguntou Inek. Sim, mas ela é muito resistente. A presença de Leonora perto dos filhos, quando pequenos, tinha justamente a intenção de que todos fossem encaminhados ao conhecimento da doutrina espírita. Mas os acontecimentos traumáticos que se originaram do ciúme doentio de Virgínia atrapalharam o desenrolar dessa história. Samuel se afeiçoou à doutrina espírita e tem estudado e lido bastante. Está conseguindo despertar a curiosidade de seus filhos a respeito do assunto. Mas Virgínia não o deixa sequer tocar no assunto com ela, falou Aurélio. Pelo que estou entendendo, nossos amigos Samuel, Leonor e Virgínia já vivenciaram experiências traumáticas em relacionamentos afetivos. Será esse o fato que desencadeou a crise de Virgínia, culminando com essa agressão física? Perguntou Inek. Quando Leonora foi contratada por Virgínia, sua sensação foi de alívio por se livrar das responsabilidades com os filhos e os cuidados com a casa. Mas à medida que Leonora assumiu o controle de tudo, isso foi incomodando a ponto de levá-la a uma crise paranoica, com certeza despertada por reminiscências do passado, completou Aurélio. Então, toda a sua movimentação social, com compromissos constantes, na verdade, era uma fuga da própria realidade, complementei. Quando Virgínia se casou com Samuel, acreditou estar livre de qualquer responsabilidade, pois associou liberdade com facilidades econômicas. Após o casamento e com a vinda dos filhos, a chamada para os deveres e a posterior chegada de Leonor à casa para auxiliá-la em suas responsabilidades despertou em Virgínia grave conflito de interesses, uma vez que, ao mesmo tempo que a outra a livrou de seus encargos, que considerava estafantes e entediantes, também se sentia ameaçada por sua presença. E, por fim, esse estado emocional desencadeou as crises bipolares graves, explicou Aurélio. Devemos fazer uma pausa em nossa conversa, pois a hora do Evangelho em nosso posto de socorro se aproxima, avisei. Eu e meus 2 amigos nos dirigimos à Praça do Perdão e, emocionados pela harmonia que ali reinava, colocamo-nos em sintonia com o plano mais alto, solicitando paz a essa humanidade que tanto sofre com as consequências de seus próprios atos.